tias e titios, aproveitando essa oportunidade desse sábado à noite para compartilhar com vocês uma dica muito legal que vai fazer a diferença quando você precisar de ensinar às suas crianças um hino num único dia, para você que tem pouco tempo para ensaiar, para você que tem dificuldade de concentrar suas crianças têm dificuldade de aprender algum hino e você não quer fazer feio, né? Quer fazer o melhor para o Senhor. Independentemente de você ser um músico, um professor de canto, o importante é que esses princípios sejam seguidos, você é muito produtivo. Lembrando que esse método que eu vou ensinar é o método que eu aplico com as crianças, que eu apliquei durante muitos anos, e ele é baseado em experimento científico, tá? Por neurologistas, pedagogos, psicólogos que estudam a mente, o desenvolvimento, a memória e a atenção e a concentração. A gente vai usar todas essas informações juntas num método só. E para você que é adulto, pode parecer estranho, porque às vezes o sistema de ensaio que você tem na sua igreja com as suas crianças, às vezes é muito solto e você vai estranhar um pouco, mas calma que vai dar resultado. E eu quero desafiar você a usar esse recurso e compartilhar, deixar aqui no comentário se você conseguiu colocar em prática esse método. Comenta pra gente qual foi a sua experiência, se foi positivo ou não, para que a gente possa entender, para que eu possa entender que isso foi importante para você e me estimular também, né, a continuar a trazer mais conteúdos para compartilhar com todos os filhos, tá ok? Se você tiver também condição aí de passar também a sua dica, o que você faria de diferente no meio do ensaio das suas crianças que fez a diferença? E todas as dicas que eu vou passar aqui são dicas que você pode fazer independentemente da capacidade financeira do seu CAT, do seu departamento infantil, tá? Vai depender de você um certo esforço a mais, mas o tempo que você vai se dedicar para preparar esse sistema vai ser muito mais produtivo do que se você fosse usar os outros sistemas convencionais. Mas vamos falar primeiro como que é. Comenta para mim aí, deixa aí no comentário para mim, como é o ensaio da sua igreja, das suas crianças. Como que vocês ensaiam? Bom, antes de nós começarmos a trabalhar aqui, eu quero compartilhar como que era o nosso ensaio antes, tá? Na nossa igreja, antes das crianças antes que eu adotasse o sistema com elas. Bom, primeiramente os ensaios eram assim: a gente colocava as crianças para ouvir o CD, a música, e elas ficavam ouvindo várias vezes o hino. E depois de ouvir várias vezes, a gente tirava o CD, colocava as crianças para poder cantar, repetindo para ver quem já aprendeu. E aí, aquelas que tinham aprendido cantavam, e aquelas que não, a gente quebrava a cabeça de novo, e às vezes passava 3, 4 hinos num único ensaio. Gente, não adianta a gente comer o mundo, comer tudo de uma vez só, né? Quer comer o mundo todo um dia só, que a gente morre de injeção. Não tem necessidade disso. Se você tiver um evento, quero alertar, um evento muito próximo, você não tem pelo menos um dia para cada hino, não apresente. Melhor você feito é melhor do que mal feito, tá? Então é melhor você fazer algo, tá? De acordo com as suas forças, do que você querer se esmerar para fazer uma coisa que não vai ficar legal. Principalmente datas e eventos importantes que a gente nem estava esperando. Então você precisa correr, né, para você fazer bem feito e ter noção disso. Porque se você está fazendo com propósito de ser o melhor para o Senhor, você tem que fazer o melhor. Porque se você fizer mal feito, Deus não vai receber. As crianças vão ficar tristes, porque quando fica feio, elas não têm prazer no que elas estão fazendo, elas vão ficar tristes também. Os adultos vão ficar tristes também, ver que você não se esforçou tanto quanto deveria, tudo feito de mau jeito, sabe? E a palavra diz assim: é daqueles que fazem a minha obra fraudulosamente. De qualquer jeito, de qualquer maneira, né? De maneira enganosa. Então vamos fazer com alegria e vamos fazer bem feito, ok? Esses são os ensaios, tá? Que o presencial. Algumas vezes a gente tinha ainda um cartaz com a letra da música para as crianças que sabem ler e acompanhar. Às vezes não. E logo que a gente já começou na administração das crianças, eu já convoquei regentes e orientei como que poderia ser feito usando essa ciência para que elas pudessem aprender. A primeira coisa que eu percebi é que a maioria das vezes as tias que estão trabalhando na regência das crianças ali, nem sempre elas têm um tempo, né, para se dedicar, por exemplo, um dia todo só para as crianças, um dia todo só para o departamento infantil, não. Às vezes sendo nas horas vagas, sabe, e falta tempo para dedicar. Muitas vezes eu tive que
varar a madrugada para conseguir dar conta de fazer alguma coisa, porque era minha responsabilidade. Eu não podia abrir mão de casa, de filho, de marido, nem de trabalho, e ainda tinha que dar conta do ministério. Então, se você não tiver um tempo organizado durante o seu dia para poder fazer isso, se for necessário você se preparar pela madrugada, esse é o tempo, não tem mais que 24 horas. Então, tem que ter uma boa gestão do tempo para conseguir dar conta. E eu percebi que não tinha uma boa gestão. Então, eu orientei, né, que cada um tivesse a sua própria agenda e monitorasse os eventos para que estivessem preparados, selecionasse os hinos que fossem cantar com antecipação já no começo do ano, para ter uma programação, para saber qual hino, não ficar tempo procurando o hino nas vésperas de um evento, apresentar um hino para as crianças cantarem e ensaiar sem a própria tia saber, é algo também muito errado. A gente tem que saber o hino antes de apresentar, salvo se a gente tem, como eu disse, um evento que a gente não tá esperando, uma homenagem supetão, e a gente tem que, assim, correr, a gente tem menos de uma semana para fazer isso, tá? E a gente aprende junto com as crianças, seguindo esse método até a gente aprende. Provavelmente elas aprendem mais do que a gente, mas se a gente seguir a risca, a gente consegue aprender no mesmo dia, e isso é top, independentemente do hino. Lembrando que se você for fazer um ensaio de um hino com uma semana de ensaio apenas, né, antes de apresentar, escolha um hino que não tenha uma estrofe muito longa, que não tenha níveis de dificuldades também muito grandes, para que você tenha um tempo hábil e o seu ensaio possa ser produtivo, você consiga passar todo o hino sem ter que fazer correria para fazer de qualquer jeito, porque na obra de Deus nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito, ok? Eu vou usar aqui um recurso para poder demonstrar ao vivo, só para vocês verem que é possível você fazer com pouco recurso. Qual o recurso que você vai precisar para usar esse método que eu vou ensinar aqui? Papel ofício, ou cartolina, ou papel 40 quilos, ou papel manilha, papel pardo, você escolhe o papel. O papel ofício, eu prefiro usar porque ele é mais barato. Você pode colocar numa pasta. Quando você acabar de usar o recurso, você pode dobrar ele e usar quantas vezes você quiser. Já a cartolina e os outros materiais, eles amassam. Com o tempo fica com uma imagem ruim. E dependendo do método que você for fazer, vai ficar horrível, tá? Então, por mais que você não venha usar depois do ensaio, é bom você ter, né, um material conservado também que não ocupe espaço. Porque um dos nossos maiores desafios quando a gente entra no departamento infantil é a gente guardar tudo que a gente confecciona. Quando a gente não deixa na igreja e leva para casa. Meu Deus, tem que ter um cômodo na sua casa. E a gente recebe vários nomes, né, gente? Lixeiro, né? Esquece isso daí. Quem se identifica aí? Comenta assim, eu me identifico. Sua casa não tem espaço para guardar tudo isso. Então vamos ser práticos e inteligentes, tá? E com custo bem baratinho. Um pacote, ele é um pacote de folha de 500 folhas, por exemplo. Você consegue dar conta de fazer tudo isso que eu vou falar aqui e usar basicamente a maioria dos recursos da sua escola dominical, no culto, a sala das crianças, que é basical. O papel ofício, estou falando padrão, tá? O durex é aquele fita larga, mais grosso, porque ele rende muito mais e é muito mais barato que o fininho, você faz isso muito mais rápido. Ou a cola branca de papel mesmo, eu prefiro durex, tá? Porque é mais rápido. E papel, o lápis para você poder escrever, uma régua, borracha e uma canetinha de cor escura, que é o básico para você poder fazer esse material básico. Lápis de cor também você pode, ou giz de cera, tá? De preferência as canetinhas de ponta grossa, não aquelas de pincel com esse formato, que eu não tenho uma para mostrar. Faz muito tempo que eu não tenho. Tem umas que tem um formato assim, vou mostrar aqui o desenho, que parece realmente um pincel, tá? E tem as de pontinha hidrográfica, que elas são hidrográficas, ó. Vou mostrar aqui. Esse modelo de piloto, de caneta, pincel grossa, ela rende muito. Se ela faz um barulho, que quando passa no papel, se você é uma pessoa que tem nervoso, vai arrepiar horrores. Então essa daqui às vezes é o modelo que costuma ter assim mais nas lojas. Esse modelo aqui e esse são os mais indicados, porque elas são muito mais hidratadas, elas não cantam quando elas passam no papel. Quem já teve experiência aí de trabalhar com uma canetinha que canta? Horrível, isso deu uma sensibilidade no papel.
E essas de pincel com a ponta bem pontudinha, como eu mostrei no primeiro modelo, que eu falei que não indico, tá? Serve, mas quando arrepio e ela também não tem uma boa hidratação, elas têm um cheiro muito forte. Se você tem problema com alergia, você pode sentir até mal-estar, que é muito forte. E se a canetinha ficar fraca, tem o velho truque do álcool, né? Que você abre a tampinha, põe o álcool, espera um pouquinho, não põe excesso, espera que você ainda recupere a canetinha por mais tempo. Alguns modelos de pincéis são recarregáveis, principalmente essas de quadro branco. Eu não sei te dizer se ela consegue ter a mesma qualidade no papel, porque eu não fiz a experiência ainda, tá? Mas como é tudo tinta, eu acredito que sim. Enfim, esse material, o que você vai fazer? Você vai usar o papel ofício como base para você fazer as letras dos hinos. Qual é a regra para você colocar a letra do hino para você fazer? Fala, gente, que essa opção que eu tô dando aqui é uma opção que você vai fazer manuscrito. Se você tiver opção, tiver recurso para você fazer no computador, melhor ainda. Você digita toda a letra no computador e imprime de folha em folha, tá? Na posição assim, na horizontal, para você ter um espaço maior para caber a letra. E você vai colar todas as folhas umas nas outras para você formar um tamanho de uma cartolina, com uma medida assim de 2 folhas lado a lado, e de 2 em 2 você vai juntando de acordo com o tamanho da sua música. Esse é um modelo básico, né? Tem um modelo que você pode fazer no estilo caderno, que você vai colando uma sobre a outra e você grampeia em cima, tá? Ou você pode colocar de 2 em 2 também, e você ir virando se for mais de uma música. Se você tem um cavalete que você possa colocar com suporte, assim, né? Você colocar a letra assim presa, fixada, você coloca. Se não, você pode, se você tiver 2 suportes, que você possa amarrar um barbante, uma linha de nylon, um rabo de gato, você improvisa uma linha, você faz um varal grande que você vai conseguir colocar frase por frase, lado a lado com a letra da música. E conforme vocês forem cantando a letra da música, vocês vão posicionando, colocando uma sequência, né? Da primeira para a última. E fica bem legal também amarradinho, fica diferente, um recurso diferente, você acaba de pegar uma dimensão grande, né? Assim, de pegar, se o número de crianças da sua igreja for muito grande, você consegue pegar quem tá na direita e na esquerda e atrás, não só foca ali, sempre tem uma cabecinha que fica na frente, né? E acaba atrapalhando a visualização. Então, esse material ele serve de base para você fazer a letra. A letra, ela tem que ser em letra maiúscula, tudo maiúsculo, tá? E de forma, mesmo que na sua turma tenha, todas as crianças leiam, todas elas saibam ler e já saibam até de mãozinha dada. Faz assim, ó, vou dar um exemplo aqui, ó, pra você entender. Tá vendo? Tudo maiúsculo. Aí, com relação à cor da letra, da canetinha, usa uma cor só, cor escura, azul, ou preto, ou marrom, o tom mais escuro que você tiver e usa ele até o fim. O máximo que você pode dar um destaque de diferença é no refrão, a parte que repete, onde tem um bis, tá? Pra você dar um destaque para aquelas que saibam ler. Amarelo não, laranja não, clarinho, azul clarinho, nada de cores claras, porque elas são difíceis de visualização de noite, de longe. E se você tiver várias cores ao mesmo tempo, o seu texto vai perder o propósito e você vai conseguir chamar atenção para a cor e não para o texto. E a sua intenção é chamar atenção para o texto. Para ajudar as crianças que são em fase de alfabetização, não sabem ler ainda, você pode fazer uma técnica de substituição para ajudar essas crianças a enxergarem, a ler essa palavra de uma maneira diferente. Vou pegar uma folha aqui. Opa. Para mostrar um exemplo, tá? Quando nós fomos alfabetizados, o professor ele usa o sistema de comparação. Então ele usa uma letra e associação. Uma letra que representa um som, um fonema, e eles coloca esse som, essa letra, esse fonema, com uma figura de algo que começa com aquele som. Por exemplo, o professor quer ensinar... Ah, esqueci que é de trás pra frente a câmera. Deixa eu ver se vai. Vai, que essa é selfie.
Anel. O professor quer ensinar você a palavra anel. A primeira coisa que ele vai querer ensinar, a gente aprende de maneira analítica, uma a uma. A. Primeiro ele vai ensinar o som das vogais. Aí o que ele vai fazer? Ele vai desenhar uma abelhinha pro A e você vai associar pela figura, que é algo que você já conhece. Eu conheço o mundo a nível de figura, de imagem. Então ele vai falar assim, ó. A de abelha. Vai ensinar a letra N. N de nuvem. Aí ele vai colocar a letra N e vai desenhar uma nuvem. Lembra quando você estudou? É. E de elefante. Aí ele vai desenhar, colocar a figurinha lá do elefante. Um elefante bem gordo aqui. E vai fazer associação. Vai ficar do ladinho a letrinha, que o fonema, o som, do lado de uma figura que comece com o mesmo som. E assim por diante. Só que você não vai fazer isso aqui na sua palavra. Nossa, eu vou ter que fazer um ícone para cada letra da música. Não. Você vai usar isso, estou dando um exemplo. Você vai usar palavras que são concretas, que dê para você fazer um desenho ou recortar e colar e colocar no lugar dessa palavra. Quando as crianças estiverem cantando, estiverem lendo, elas vão fazer associação, né, daquela palavra, aquela figura. Por exemplo, tem um hino diante do trono, porque Deus nos amou. Se você tiver conhecimento de Libras, eu, por exemplo, usei muitos os sinais de Libras para representar palavras, que ajuda muito a gente. E como é uma linguagem visual, é quase a mesma coisa que um desenho. Aquelas palavras que você conseguir fazer essa associação, faça um desenho. Se você não é boa de desenhar, você pode recortar com uma figura da internet, do livro, tá? Pode pegar na sua equipe, às vezes tem que desenha bem, você pede. Por exemplo, aqui lindo. Porque Deus amou o mundo, pede... Ai, isso aqui é do mundo, coloquei errado, eu fui direto no versículo. Porque Deus, ó o dedinho, tá? Apontando pro céu, que nem Libras, porque Deus é assim, né? Você faz a letra D. Ah, difícil posicionar aqui. Letra D, tá? E porque Deus amou. Aí eu botei o coraçãozinho, ó. Amou. Figura e tirar a palavra e botar um desenho no lugar. Claro que você vai explicar para eles não fazerem associação com palavras erradas, tá? Isso é claro que você vai fazer a sua margenzinha para você escrever o texto bonitinho. Não vai fazer garranchão igual eu coloquei aqui no improviso, tá? O material que eu tinha separado para poder fazer, eu acabei tendo que desfazer aqui, eu acabei não conseguindo trazer um pronto para mostrar para vocês. Mas a ideia é você fazer essa associação da palavra com a figura, para que as suas crianças consigam enxergar. Pinta coloridinho, se você não puder desenhar, você pode recortar e colar e colocar lá, vai ficar bem legal. Feito isso com todas as músicas, você vai ter um apoio visual para sua turma, inclusive para quem sabe ler, adulto também. Hoje as pessoas preferem ver um filme do que ler um livro. Muito visual, então não é só coisa de criança, de adulto também. Se você não conseguir colocar todas, coloca algumas e coloca um enfeite, decora, colore, faz uns detalhes bonitinhos assim, de coloridos, que possam mostrar o teu carinho e dedicação ali, para não chamar atenção pro colorido, mas elas vão ver o carinho que você colocou ali só, mas as letras de uma cor só, tá? Preparado a letra, você já conheceu a música, você precisa de conhecer o significado dela e tomar bastante cuidado para a hora de escrever o texto, para você não cometer erros de ortografia, para você não ensinar as palavras erradas para suas crianças, tá? As crianças, se escrever errado, elas vão te cobrar. Pode ter certeza que sempre vai ter alguma que vai te cobrar e você não ensinar errado também, né? Ninguém é obrigado a saber tudo, mas a gente tem o dever de pesquisar e buscar a informação que é correta. E o significado dessa letra
para que as crianças possam entender também e você possa explicar cada uma delas. Se você tem dificuldade de interpretar o que quer dizer aquela música, procura apoio de alguém que tem uma melhor interpretação, busca na internet, ora, pede a Deus, de preferência quando a sua música realmente tiver a ver com o tema que você está querendo desenvolver com o estudo, trimestre, semestre, a festa, o evento, para que elas entendam e vocês expliquem, porque tem palavras que fazem parte do nosso cotidiano, que não faz parte do cotidiano das crianças, para gente é corriqueiro normal e às vezes elas não sabem o que significa. E o nosso dever é simplificar tudo isso. E, à medida do possível, ensinar vocabulários novos para que elas também possam enriquecer. E as músicas nos dão a possibilidade de poder fazer isso muitas das vezes, porque sempre tem alguma palavrinha que elas não sabem o que significa. Principalmente se a música for baseada na Bíblia, que tem um português bastante erudito e... erudito? Culto, né? Não tá na forma assim, digamos assim, uma linguagem mais popular, na linguagem de hoje, então é bom você fazer tudo isso e ensinar as crianças. Então, digamos que tem a música lá. Porque Deus amou o mundo perdido, que ele enviou o seu Filho querido para morrer em nosso lugar. E todo o que crer, ele pode salvar. Você vai pegar cada frase da música que você vai ensinar e você vai pedir que as crianças repitam e você possa acompanhar lá, mesmo para quem não sabe ler. Ela vai olhar a figura, ela vai ler a figura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você vai falar, vai pedir para elas repetirem. Assim você vai trabalhar a audição delas primeiro, a pronúncia das palavras corretas. Tudo bem que vai ter gente que não vai pronunciar corretamente, mesmo você falando 1000 vezes, mas você tentou. Você ensinou correto. E depois que você falar, você vai ensinar o que significa essa frase. Olha, quem que é o mundo? Quem que é o mundo que representa nessa música? As pessoas. Então, Deus, o nosso Pai do céu, ele amou o mundo, quer dizer, todos os seus filhos, todas as pessoas do mundo são amadas por Deus. Ele amou tanto que ele mostrou esse amor pra gente, sofrendo no nosso lugar, morrendo no nosso lugar. Então, se explicou o que significa. Isso significa que Deus ama todas as pessoas, todas as idades, todas as religiões, todos os lugares do mundo, de todos os tipos de estados sociais, pessoas que pecaram, pessoas que não pecaram, fizeram coisas feias ou não, porque Deus ele ama o pecador, ama os seus filhos, mas ele não ama o pecado. Então a gente ensina frase por frase. Até porque nós somos evangelistas de crianças, então a gente precisa aprender a evangelizar. E a música é uma excelente estratégia de ensinar e evangelizar, porque a gente vai fazer uma coisa que eles gostam de fazer, né? Dançar, ouvir som, cantar, né? Muito mais. E à medida que você ensinou o que significa a pronúncia, o que significa aquilo que você está ensinando na música, você pode sempre associar o que você está cantando com gestos. Se as suas crianças não têm o hábito de fazer, você está perdendo muita coisa, sabe? Independente de você ser uma especialista em coreografia, você pode fazer gestos simples que também, principalmente, vão servir de apoio visual para as crianças que não sabem ler. Porque elas também precisam de ter uma independência na hora de cantar um hino, porque a pior coisa que tem é você colocar uma criança para cantar. Se não for sistema de coral, porque coral tem pasta, às vezes. Hoje em dia eu nem vejo muito coral com pasta. Mas geralmente quando o coral segue uma partitura, eles costumam ter uma pasta individual, onde tem a nota, o tom e tal, mas eles ficam de olho na pasta e no maestro, no pasta e no maestro, tá? Para eles ficarem livres. E se você tiver a coreografia, você vai ajudar suas crianças que não sabem ler, né? Tá? Lembrar aquela parte da música. Por exemplo. Porque Deus amou o mundo perdido, que ele mandou seu filho querido para morrer em nosso lugar, e todo que crê ele pode salvar. Deus nos amou quando éramos inimigos. Deus planejou nosso resgate para sermos amigos. A maioria dos gestos que eu usei aqui são libras. Então, assim, se você sabe, você pode usar um gesto. Se não, você queria alguma coisa. Como eu coloquei um simples aqui, ó. Porque Deus amou o mundo perdido, que ele mandou seu filho querido para morrer em nosso lugar, e todo que crê ele pode salvar.
Deus nos amou quando éramos inimigos. Deus planejou nosso resgate para sermos amigos. Você cria gestos para você, para cada palavra, e você pode usar a sua voz, o seu corpo como o maior instrumento de ensino da música. Mesmo que você não tenha rádio, que você não tenha caixinha do Bluetooth, que você não tenha o YouTube na tua mão, que você não tenha um músico para cantar com você. Você é um instrumento de Deus. Tudo isso aí é tudo em vão, porque o instrumento não toca sozinho. Ele não fala, ele não faz, você é um instrumento. Então você deve usar o seu corpo, a sua voz, como o maior instrumento de ensino para as crianças. E o pulo do gato, gente, essa parte que eu ensinei, ela vai ensinar as crianças a aprenderem usando a sua visão. Se você tem alguma criança que é deficiente visual, ela vai usar a audição, que é a segunda técnica que eu vou falar. A primeira é visual, porque existe um estudo que diz que de 100% das coisas que nós vemos, 80% nós retemos, nós memorizamos. Então, nossa capacidade de memorização é muito maior quando tem algo, uma figura, um colorido, um texto, tá entendendo? Por que você precisa ter algo visual para colocar ali? Não pode ser no gogó, as crianças ficam escutando, só escutando, porque tem criança que tem uma predominância com aprendizado para visual maior. E se você tem 100% de chance de ensinar a sua turma em 1 hora, 2 horas de ensaio, que seja 100%, por que você vai ensinar só com 20%? Por que só 20%? De 100% do que nós ouvimos, só 20% a gente guarda. Então, se você fizer um ensaio com as suas crianças elas tenham que ouvir a música, você não tem mais nenhum outro recurso, suas crianças só vão aprender 20% do que elas poderiam aprender 100%. Você pode somar os 80% do recurso visual e você pode somar os 20% da audição para você ter 100% de aproveitamento. Agora, você quer fazer que elas não esqueçam que esse é o último ensaio, essa segunda parte que nós vamos fazer, tá? Que é a parte de 100% do que você faz, você 100%, você se lembra, você aprende. Então, você precisa colocar a sua turma para poder cantar junto com você e repetir o que você vai cantar, o que você vai falar. Precisa colocar isso para fazer uma coreografia, até porque vai fazer bem para toda a memória, para a alma, para o corpo delas e vai ser, de certa forma, uma brincadeira para elas também. Mesmo que exista alguém tímido, vai valer a pena, vai valer essa técnica para todo mundo. E a última, que é aquela que vai desafiar você e as suas crianças, porque você vai colocar a sua turma num sistema de um ritmo de aprendizado diferente. O que você vai fazer? Você não vai colocar o CD para sua turma ouvir. Você não vai colocar música no YouTube, no Bluetooth, sei lá o que for. Você vai passar a letra toda, pedindo para eles pronunciarem as palavras corretamente, vai explicar para elas o que significa. Até porque se você for usar figuras para eles identificarem. E depois você vai pegar verso por verso e você vai cantar e pedir para eles cantarem. Isso pelo menos umas 5 vezes, até que todo mundo esteja cantando com você, tá? Verso por verso. Eu vou pegar só o exemplo dessa daqui. O primeiro verso dessa música aqui, esse aqui é o refrão, na verdade. O refrão não, acho que é a ponte, tá? Porque Deus amou o mundo perdido. Porque Deus amou o mundo perdido. Porque Deus amou o mundo perdido. Você vai cantar e você vai falar. Você vai pedir à sua turma assim, olha, agora de ouvir. E depois que eu cantar, vocês vão repetir comigo no 3. Vou começar, todo mundo quietinho, presta atenção. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo perdido. Tem uma que vai ouvir primeiro de cara, ela vai repetir, tá? São as crianças que são mais auditivas. Que elas não aprendem 20% do que elas escutam, elas aprendem um pouquinho mais que isso. Porque isso é a maneira que o cérebro dela tem de memorizar. Mas, no geral, as crianças não são auditivas, tá? No geral, elas são mais visuais. Porque Deus amou o mundo perdido. Porque Deus amou o mundo perdido. O ideal é você fazer 20 vezes. Para você não ficar assim 20 vezes, igual uma maritaca, um papagaio, porque você não está acostumado com isso, sua turma, o que vai acontecer? Você vai ver o ritmo da sua turma. Quantas vezes for necessário. Tem um estudo que diz que tudo que você faz 20 vezes, você aprende, você não esquece mais. Por isso que tem a ciência por trás da repetição.
a memorização, a repetição, ela gera uma capacidade de memorização muito maior, entendeu? Então você vai repetir. A turma aprendeu, todo mundo tá cantando e o mesmo tom, a palavra certa direitinho, parte para a próxima. Porque Deus amou o mundo perdido, que Ele mandou o seu filho querido, que Ele mandou o seu filho querido, de novo, que Ele mandou o seu filho querido, que Ele mandou o seu filho querido. Vai repetindo até agora vocês, 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo perdido, que Ele mandou o seu filho querido. Quando você partir para a terceira estrofe, você vai repetir com ela pelo menos 10 vezes, 5 vezes, você vê o nível da sua turma, tá? Se a turma toda já estiver cantando esse pedacinho inteiro, quando você for falar a vez deles, 1, 2, 3, para morrer em nosso lugar. Você vai voltar na primeira e você vai começar a acumular e o nível de memorização, o desafio vai aumentar gradativamente. Então você ensina a primeira, pede para repetir. Ensina a segunda, pede para repetir e volta na primeira e na segunda, para acumulando. É igual... Não, essa aqui eu não posso dar exemplo, não. Eu não sei falar completo. Então, brincadeira assim. Quando você for ensinar a terceira, você ensina a terceira frase cantada, bota eles para cantar e depois junta, pega as 3 e vai acumulando. Vai ensinar a quarta, repete a quarta, canta para eles a quarta frase, o quarto verso, pelo menos umas 10 vezes. O ideal é 20, tá? Depende do nível da sua turma. Repete essa parte e depois pede para eles cantarem. Avalia. Cantou bem? Prossegue. Volta na primeira, canta a segunda, a terceira e a quarta. Parte para o quinto verso. Canta pelo menos umas 10 vezes. Põe eles para cantar. Avaliou? Cantou bem? Volta na primeira e vai acumulando e assim até chegar ao final da música. Quando toda a música tiver passada, tenta fazer o desafio. Agora só as meninas. Primeiro verso. Agora só os meninos, segundo verso. Vai fazendo de 1 a 1. Depois o grupão. Assim você consegue identificar de forma exclusiva, né? Qual é o grupo que está se destacando ali, quem está com dificuldade, qual a dificuldade. Se você tem liberdade para fazer isso na sua turma, faça 1 a 1 literalmente. Canta, agora é a sua vez. Vai. Aí você vai ver o ritmo, a palavra, a pronúncia, tudo direitinho, 1 a 1. Você vai ensinar seus crianças a cantarem. E vai ver o tempo, porque elas não ouviram a música ainda. Se você não compartilhou para elas escutarem em casa, isso é melhor ainda, porque elas vão ficar bem virgens, para não ficarem com mau costume. Quando passar a música todinha, depois você põe o CD. Aí todo mundo vai escutar a música toda, para todo mundo cantar junto. Pra botar sua mídia, né? Eu falei assim, deixa que ninguém usa mais CD. Coloca a música para todo mundo cantar junto, você vai ver que todo mundo vai cantar a música toda e ficar assim, uau! Quando a turma acabar de cantar o CD, você vai ver se a turma já cantou a música todinha. Aí, ó, fechou com chave de ouro ali as suas crianças aprendendo a música, um hino por dia, tá? Tô contando por dia no sentido de dizer assim, um ensaio, né? 1 hora, 2 horas ideal de ensaio, tá ok? Feito isso, se vocês forem cantar com playback, depois que vocês colocam playback, ou se vocês forem acompanhar os músicos, é aí que eles vêm pra você saber a hora que entra, a hora que sai, todo mundo junto, pra fazer o grupão. Aí você fica assim, nossa, mas eu tenho que ensaiar 5 hinos. Aí hoje eu vou ensinar a aprender só um hino, sim, mas vai ser um hino todo, não vai ser um pedacinho dele, não vai ser um pouquinho, vai ser um hino todo. E isso tem todo um embasamento científico, eu tenho experiência para poder falar das nossas crianças da igreja, que a gente sempre tem feito, as crianças têm aprendido os hinos assim, tem sido muito bom, o resultado sendo muito positivo, inclusive pra gente, que a gente também não fica mais dependente de cópia de papel e de pasta, nada disso. Se você é uma igreja assim rica, né, que tem data show e pode botar letra, e as crianças estão visualizando aonde está a letra para cantar, e elas não precisam olhar para a tia para ver onde começa e termina, ou para fazer uma coreografia, beleza, mas essa não é a realidade da maioria das igrejas. A realidade é de pouco recurso, né, e de precisar muito da tia. A tia é a partitura, a tia é a pasta, a tia é a maestrina, a tia é a dançarina, né? Ela é professora de canto, ela é instrumento, ela é tudo. Então você é a principal referência. Então, usando esse recurso, pode parecer enjoativo, mas você nunca mais vai esquecer.
porque esse sistema vai favorecer todos os tipos de capacidade de aprendizado das crianças, porque tem umas que aprendem mais vendo, outras escutando, tá? E 100% do que você fizer, 100% você aprende. Então você junta todos os métodos de aprendizado que vão usar todos os sentidos. E eu vou um pouco além, tá? Se você tiver um tempo livre, que é bem possível, se você seguir essas dicas que eu te dei, seu ensaio ainda vai sobrar tempo para você fazer umas brincadeiras com as crianças. Você pode fazer umas brincadeiras do desafio para elas, fazendo perguntas sobre a música, como se a música fosse uma história. E ali você pode colocar desafios para elas cantarem enquanto elas estão respondendo em forma de pergunta, completar um pedacinho da música. Não tem aquela brincadeira do Silvio Santos, qual é a música, que a pessoa coloca a nota. Você pode botar um pedacinho dela, se você tiver algum instrumento, se tiver a capacidade de usar ele, que parte da música é essa daqui. E eles cantam. E assim você vai trabalhar de uma forma lúdica, divertida, a forma de aprender a música, e vai ser diferente o seu ensaio. Se você tem liberdade para você fazer algum tipo de brincadeira a mais, você pode incluir, como se fosse uma história no meio da brincadeira do seu ensaio. Claro que isso se você tiver oportunidade. Eu fiz, deu muito certo. Nós fizemos a dança da cadeira com a música, e eles tinham que cantar a música enquanto estavam rodando. Nós fizemos aquela da corda, que a gente canta, a gente tinha que baixar a corda, eles vão passando por debaixo da corda. Só que enquanto eles baixavam, eles tinham que ir cantando. Então, enquanto eles brincam, eles vão cantando, a gente vai treinando, vai tirando a vergonha, a timidez. Fiz um a um, criança que se destacou, coloquei ela na frente. Quem aqui já aprendeu a música toda? Agora vem cá pra me ajudar. Colocava a criança na frente, deixava ela cantar e ajudar. Tinha criança que se inspirava em outra criança, principalmente se é uma criancinha pequenininha, que gosta muito daquela que é maior, porque os pequenininhos gostam de pegar nos grandes, né? Então, quando você coloca o grande para fazer alguma coisa, ele lidera. Tem criança que realmente é líder, só não pode ser líder na bagunça, né? Você pega essa liderança positiva, uma criança que se sobressai, coloca ela, mas coloca aquela também que não se sobressai, dá a oportunidade dela desenvolver a comunicação, a expressão corporal dela e quebrar com qualquer tipo de tabu, de vergonha, constrangimento de estar em público, que isso vai ajudando ela a amadurecer, que ela vai levar isso, essa habilidade para o resto da vida. Ela vai te agradecer quando entender como que foi importante estar ali no Ministério Infantil, né, aprendendo a falar em público desde pequeno, e ela pode se tornar assim um ministro, uma ministra, né, do Senhor, pode se tornar um profissional da comunicação, né, da interpretação, um líder nato. Você foi um instrumento usado por Deus para poder fazer isso. Bom, essa é a dica de hoje, de como ensinar a criança a aprender um hino por dia. E eu espero que você tenha gostado. Deixa aí seu comentário se você curtiu, se você faz algo diferente, se você encontrou relevância nesse conteúdo. Não deixe de compartilhar com alguém, de marcar alguém, principalmente da sua equipe. Se você não segue a nossa página no Facebook, siga. Se você não segue nosso canal no YouTube, também siga. Ministério Infantil 360 Graus. E se você tiver alguma dúvida e quiser essa dica no passo a passo também para você ministrar aí na sua igreja, com sua reunião, com sua liderança, chama no WhatsApp, aí no privado, que a gente consegue compartilhar um conteúdo com vocês também, para vocês terem esse molde no passo a passo, se eu não tiver feito alguma anotação aí, tá bom? Beijo e até a próxima, paz.